Olá pessoal, tudo bem com vocês? O fundo da vez é o VGIA11. Quero falar com você sobre o Valora CRA, Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais. Houve uma queda no valor distribuído aos cotistas que acaba impactando, primeiro, a confiança dos cotistas no fundo e, segundo, no valor recebido lá na ponta. Em seguida, iremos falar sobre o caso Languiru. Esse é o assunto mais comentado quando se trata de VGIA11, a inadimplência da cooperativa do Rio Grande do Sul, que tem preocupado muita gente que investe no VGIA11. Eu quero falar sobre a situação do Languiru, para entendermos juntos qual que é a possibilidade do Languiru pagar a dívida para com o VGIA11. Em terceiro lugar, nós iremos ver sobre a análise da carteira do VGIA11. É importante nós entendermos quais que são os ativos na carteira do VGIA11 para entender a proporção do prejuízo que o Languiru está dando para o fundo. Logo em seguida, nós iremos entender sobre a situação do VGIA11 na carteira do canal. Como é um fundo que eu tenho em uma posição considerável, é importante a gente entender qual que é o valor que eu vou receber com as minhas cotas nesta diminuição de rendimento. E por último, eu vou deixar a minha opinião se eu vou continuar comprando o VGIA11 ou se eu vou vender as minhas cotas ou se eu vou esperar o Languiru pagar a sua dívida para comprar mais. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de muito proveito para você, se já investe no VGIA11 ou se está pensando em investir nele. Sobre a distribuição e diminuição de rendimento do VGIA11, o último valor a distribuído foi de 10 centavos, sendo que no mês anterior ele tinha distribuído 12 centavos por cada cota. Então diminuiu 2 centavos em relação ao mês anterior, que corresponde a 16% menos rendimento do que o mês anterior. Esses 10 centavos distribuídos correspondem a 1,07%, considerando a cotação base de R$ 9,38. Com toda essa novela de inadimplência da cooperativa Languiru, o mercado não perdoou e a valorização do VGIA11 nos últimos 12 meses está completamente negativa. O fundo comunicou que as parcelas de juros e amortização do mês de outubro, que foi o último relatório gerencial, o Languiru continua inadimplente. O fundo também complementa de que a gestão permanece acompanhando de perto os próximos passos da cooperativa com o objetivo de quitar, de liquidar essa dívida. Esse último trecho do relatório gerencial diz que existe um plano de liquidação no qual será proposto para o Languiru quitar as suas dívidas através da venda dos seus próprios ativos. Então existe essa possibilidade do Languiru vender os seus ativos para quitar a dívida com o VGIA11. Aqui nós temos um resumo das garantias que o VGIA11 tem para com o Languiru. Caso a cooperativa não quite as suas dívidas para com o fundo imobiliário, existem cláusulas em contrato que trazem algumas situações do que o fundo pode fazer para ter os valores recebidos de uma forma ou de outra. A primeira garantia que o VGIA11 tem para receber a dívida do Languiru é o penhor agrícola de produtos da própria cooperativa. O que isso significa? Isso significa que o VGIA11 pode penhorar judicialmente os produtos agrícolas da cooperativa. A segunda garantia é a cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de vendas da Languiru a seus clientes. Traduzindo, isso significa que o direito que o Languiru tem de receber dívida dos seus clientes pode passar também judicialmente para o VGIA11 e ao invés desses valores irem para o Languiru, os clientes que devem o Languiru pagariam, no caso, os valores para o VGIA11. E seria uma forma do fundo receber também os valores devidos pela cooperativa. A terceira garantia é o próprio aval do presidente e do vice-presidente da Languiru. Isso é muito importante nesse tipo de negociação, que são altos valores, e é importante que os próprios presidentes deem um aval para esses valores serem emprestados, para esses valores serem quitados. E a outra garantia que o VGIA11 tem para a cooperativa Languiru é a alienação fiduciária de máquinas e equipamentos. Isso significa que as máquinas e equipamentos do Languiru, judicialmente o VGIA11 também podem passar a ser proprietário dessas máquinas e equipamentos. Então essas são algumas das possibilidades que podem acontecer para que o Languiru pague definitivamente os valores devidos ao fundo imobiliário VGIA11.
Porém, nem tudo são flores. Desde o início do ano, a cooperativa vem mostrando que não anda nada bem financeiramente. E lá no mês de julho desse ano de 2023, a cooperativa entrou com pedido de recuperação judicial no dia 3/7. Juntamente com o pedido de recuperação judicial, a Justiça aceitou o pedido de medida protetiva da cooperativa. Essa medida protetiva faz com que a cooperativa tenha uma proteção da Justiça para que os seus credores não tomem os seus bens, e aí fica mais difícil receber os valores por conta dessa aceitação da Justiça em proteger o patrimônio da Languiru. Então, caso se concretize efetivamente a recuperação judicial da cooperativa, o prazo ainda pode se estender mais ainda para que esses valores sejam realmente quitados. Então, o que nós devemos fazer é continuar monitorando essa novela, que não sabemos exatamente quando que vai findar, mas nós, como investidores, devemos acompanhar de perto essa situação que influencia diretamente o desempenho do fundo imobiliário VGIA11 e que esse é o motivo de ter diminuído o rendimento distribuído de 12 centavos para 10 centavos. Então, enquanto a cooperativa não pagar os valores para o fundo, consequentemente vai afetar o lucro do fundo e vai acabar refletindo para nós, investidores que estamos aqui na ponta, que esperamos receber o nosso rendimento. Tudo isso que eu estou mostrando para você, pessoal, corresponde ao relatório do mês de outubro de 2023, que foi o último relatório de gestão divulgado pelo fundo imobiliário. O que é muito importante nós também compararmos é qual que é o impacto do Languiru na carteira do VGIA11. Nós precisamos entender qual que é o percentual do Languiru em relação ao patrimônio líquido do fundo. O VGIA11 tem 3 CRA do Languiru. O primeiro é o Languiru 1, onde tem uma dívida de R$ 49.750.000, corresponde a 5,95% do patrimônio líquido do fundo. O indexador principal, na verdade o único indexador que o VGIA11 trabalha é o CDI, e para essa dívida do Languiru é CDI mais 6,75% de juro. O vencimento desse contrato vai até o ano de 2026 e a duração total é 1 ano e 1 mês. E o pagamento desses juros corresponde a todo mês. O outro CRA do Languiru é o CRA Languiru 2, onde o dinheiro corresponde a R$ 24.875.000 no CRA, que corresponde a 2,97% do patrimônio do VGIA11. O indexador também é CDI, esse é o único indexador do fundo imobiliário do VGIA11, e o cupom, que é no caso o prêmio, é de 6,75% de juros, somando, claro, ao CDI. O final do contrato até o ano de 2027 e também o pagamento desses juros é mensal. O outro CRA é o Languiru 3, que possui um valor de R$ 22.885.000 correspondentes a esse CRA, que faz parte de 2,74% do patrimônio líquido do fundo imobiliário. O prêmio por esse CRA é 6,50%, além do CDI, que é o indexador principal, e o final do contrato vai até 2026 e também um pagamento mensal. Então perceba, pessoal, como o pagamento do Languiru é mensal e ele não paga esses valores, isso afeta no recebimento do fundo, que afeta nós, investidores, lá no final, que recebemos menos dinheiro de rendimentos. Se nós somarmos todos os percentuais do Languiru em relação ao patrimônio líquido do VGIA11, nós temos 11,66% só atrelado ao Languiru, ou seja, do patrimônio líquido total do VGIA11, 11%, quase 12%, são valores atribuídos ao CRA do Languiru. Então esse é o impacto que está tendo na carteira do fundo do VGIA11. Veja a importância que é investir em ativos que diversifiquem a sua carteira. Além de você diversificar a tua carteira em diversos ativos, é importante que você invista em fundos que se preocupem também em diversificação. Imagine só se o VGIA11 tivesse CRA somente do Languiru. Ao invés de 11% do seu patrimônio líquido estar sendo afetado, seria 100% do seu patrimônio inadimplente. Então olha a importância
que é ter um fundo diversificado. Então sempre considere isso quando escolher um fundo imobiliário, seja ele um fiagro, seja um fundo de papel, ou seja um fundo de tijolo, seja qualquer que for o ativo que você quer investir, invista em um ativo, em um fundo imobiliário que diversifique a carteira dele e traz segurança para o próprio fundo e traz segurança para você que também investe naquele determinado fundo imobiliário. O VGIA11 tem 774 milhões de reais investidos em CRAs, que corresponde a 92,56% do seu patrimônio líquido. O VGIA11 aqui na carteira do canal, eu tenho uma posição de R$ 1.318 investidos nele e eu tenho 146 cotas. A minha rentabilidade nele está negativa por conta dessas últimas notícias que temos acompanhado no mercado. O meu preço médio está em R$ 9,57 e o último preço cotado em R$ 9,03. O que é interessante também você notar que ele só faz parte de 5% da minha carteira. Então ele diversifica a carteira dele e eu diversifico ele na minha carteira. Então, mais uma vez é importante, porque apesar de estar negativo, só está afetando 5% do meu patrimônio e não todo o meu patrimônio total. Eu recebi rendimento dele de 142 cotas. Eu tenho 146 porque depois que eu recebi o dividendo, eu reinvesti e comprei mais 4 cotas e fiquei com 146. O valor recebido foi de 10 centavos por cada cota, como eu mostrei para você no início. Me deu um valor recebido de R$ 14,20. Perceba aqui que somente o valor de dividendo recebido já consigo comprar mais uma cota automática do VGIA11, que já está no modo automático de compra de cotas. Meu preço médio, como mostrei, está em R$ 9,57. Eu investi um valor de R$ 1.358. Esses rendimentos corresponderam a 1,04% recebido aqui do VGIA11. Agora a pergunta que não quer calar: vale a pena continuar investindo no VGIA11? Eu vou continuar sim investindo no VGIA11. Eu entendo que essas quedas que o fundo está tendo, apesar do caso com o Languiru, não sei quando que vai se resolver, mas eu confio sim na recuperação do VGIA11 e nesses momentos de queda é o momento ideal para mim acumular mais cotas e receber mais rendimentos. Mas o que eu vou fazer? Eu vou continuar observando a situação do Languiru, observando o desempenho do VGIA11 e nas minhas próximas compras eu irei avaliar se vale a pena colocar o VGIA11 ou investir em um outro fundo imobiliário aqui da carteira do canal. Então é sempre manter cautela nesse momento, mas não desprezo a qualidade do VGIA11 e não pretendo tirar da minha carteira, não vou vender as minhas cotas e se surgir mais oportunidade, quando eu for comprar, com certeza eu irei colocar mais cotas do VGIA11 na minha carteira. Agora eu quero saber de você, qual que é a tua opinião sobre o VGIA11, você tem ele na tua carteira, você vai comprar mais, vai esperar, você está otimista na recuperação do VGIA11, você acha que o Languiru vai conseguir pagar a dívida para com o fundo? Quero saber de você aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Se você já é inscrito, obrigado por fazer parte dessa jornada rumo à liberdade financeira. Espero ter ajudado você nesse vídeo. Deixe o teu comentário e te vejo no próximo.